As redes de computadores trouxeram grandes transformações nos últimos anos. Hoje, são mais de 2 bilhões de usuários da internet fazendo uso delas. Por meio das redes de computadores, os usuários realizam atividades que até pouco tempo não era possível. Encontram pessoas, localizam endereços, trocam arquivos de todos os tipos, realizam videoconferências e videochamadas, compartilham impressoras e outros dispositivos, ou simplesmente se divertem em jogos. No mundo corporativo, as redes de computadores também têm papel fundamental. Hoje são elas que ajudam as empresas a firmarem o seu posicionamento de mercado, estabelecendo o melhor canal de comunicação entre clientes e fornecedores, criando novas estratégias de marketing. Com o avanço tecnológico, as redes de computadores oferecem possibilidades de comunicação muito mais rápidas e confiáveis do que muitos outros meios. Mas para tudo isso funcionar é necessário um longo caminho, e é isso que veremos a partir de agora. Compreender as redes de computadores é entender, antes de tudo, que elas vão muito além de uma simples conexão de cabos e placas de rede. É necessário conhecer as principais classificações dessas redes, suas diferentes topologias e a necessidade de padronização por meio de protocolos. Conhecer os principais componentes de hardware e software, os meios físicos pelos quais os dados se transmitem e, finalmente, os padrões de arquitetura. Antes da montagem de uma rede de computadores propriamente dita, é importante saber a sua classificação de acordo com a dimensão geográfica que ela ocupa. Podemos classificar as redes em LAN, MAN e WAN. LAN significa Local Area Network, que é uma rede de área local. A MAN significa Metropolitan Area Network. E o WAN é a abreviação de Wide Area Network. A área de abrangência de uma está contida na outra, e assim por diante. A LAN normalmente tem alcance de algumas centenas de metros e é utilizada em residências, escritórios, prédios comerciais e pequenas indústrias. A MAN abrange áreas com alcance bem maior que as LANs e são utilizadas em grandes fábricas, complexos de escritórios, campos de universidades e até em cidades inteiras. Já a WAN é um tipo de rede de dimensões extremas. Ela pode ligar continentes, países e regiões utilizando enlaces mais extensos como cabos submarinos ou satélites. A internet é um exemplo de rede WAN. Depois da classificação, o próximo passo é conhecer a topologia dessas redes. Topologia quer dizer a forma com que as redes se interconectam. Inicialmente, começou-se com o barramento. Barramento era a topologia onde um computador se comunicava com o próximo. A forma de comunicar era através de cabo coaxial, um cabo limitado que limita o tráfego de dados. Depois da topologia barramento, surgiram outras topologias, o anel e a estrela. O anel ele era caracterizado por conectar os elementos da rede através de um círculo, por isso o nome anel. E a estrela tem um equipamento que conecta aos demais computadores, por isso o nome estrela. Para uma comunicação eficaz entre emissor e receptor, é sempre necessário que exista uma padronização. Por exemplo, ao falar em inglês com alguém, é preciso que o outro compreenda a mesma língua. Assim se estabelece que o protocolo de comunicação verbal é a língua inglesa. O mesmo se dá com os computadores. Eles conversam entre si por meio de protocolos. Mas nem sempre foi assim. Quando as primeiras redes surgiram, todo e qualquer equipamento deveria ser adquirido junto ao fabricante. Hoje, o usuário pode usar navegadores de fabricantes diferentes, como Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome, e até mesmo sistemas operacionais distintos, como o Windows ou o Linux. Isso se deve à padronização do protocolo HTTP para redes. E esse é apenas um dos muitos protocolos utilizados nas redes. A comunicação entre eles foi dividida em camadas. A ISO, criada em 1943, é uma organização que define os padrões de arquiteturas abertas no mundo todo. Ela estabeleceu um modelo de referência aos fabricantes de rede para que seus sistemas pudessem trocar informações. Isso foi chamado de camadas. 7 camadas foram adotadas para a comunicação de rede. A primeira é conhecida como física, a segunda, enlace, a terceira é a rede, a quarta, o transporte, quinta, a sessão, sexta, a apresentação e sétima, a aplicação. A camada de aplicação é aquela camada mais próxima do usuário. Por exemplo, quando você recebe um e-mail, é a camada de aplicação que está trabalhando.
A camada de transporte garante que aquele e-mail vai chegar até você. E a camada de rede, ela direciona, ou seja, ela diz qual é a rota que esse e-mail deve seguir até chegar ao destinatário final da mensagem. Existem dicionários diferentes, páginas de código de países diferentes. Então a camada de apresentação, ela recebe isso e faz como uma compactação para gerar para a camada de baixo, que é a camada de sessão. Por exemplo, quando você pega o telefone e atende, você estabeleceu uma sessão de comunicação. Quando você coloca no gancho, a sessão se encerra. A camada de enlace ela é responsável por receber os pacotes IPs, né, que são os pacotes que estão roteados, e chegar até você com um destinatário único, chamado de quadro. Esse quadro ele tem um endereço físico único, exclusivo para você. E por fim a camada física. A camada física ela é responsável por pegar todas as informações e transformar em bits, em elétrons, que vai trafegar no meio físico até chegar ao seu destinatário final. Até agora nós vimos na teoria como as redes funcionam. Chegou a hora de conhecer quais são os componentes que tornam os serviços de rede possíveis. São equipamentos que precisam estar interligados para que o usuário realize as tarefas, desde utilizar uma impressora conectada a outro computador que não o dele, até navegar na internet. Os cabos são os mais conhecidos. Também chamados de meios físicos, sua principal função é transmitir dados entre os computadores com o mínimo de degradação possível. O cabo que você vai escolher deve estar de acordo com a característica da rede. Os fatores que mais influenciam nessa escolha são o comprimento da rede, a quantidade de equipamentos interligados, a facilidade e o local de instalação e as taxas de transmissão que se pretende atingir. Assim como os computadores possuem placas, processadores e memórias para funcionar, as redes também necessitam de componentes específicos. São os chamados hardwares de rede, e os mais conhecidos são a placa de rede e o chip Bluetooth do celular, mas existem muitos outros no mercado. Os servidores vão ser responsáveis por quê? Prover todo o acesso à informação, aplicação, banco de dados e demais serviços. E a parte de cliente vai ser onde os usuários vão acessar essa informação. A placa de rede ela é fundamental para a comunicação entre os equipamentos interligados em redes. Ela está presente nos switches, nas impressoras, que é conectada através do barramento PCI na placa-mãe. Seriam essas placas off-board. E você tem placa-mãe também que já vem com a placa de rede on-board nela. Para que haja essa comunicação entre as estações e os servidores, existem equipamentos que são concentradores de redes. Nós temos os hubs e os switches. Os hubs já foram muito utilizados no passado. Eles são apenas o que? Replicadores, eles replicam o sinal por todas as portas. Hoje são utilizados o que? Switches, onde ele já permite essa transmissão simultânea entre portas diferentes, justamente por trabalhar nesse modo full duplex. Então o roteador ele vai ter a função de quê? De interligar redes distintas, redes diferentes. Ele trabalha na camada de rede, utiliza um IP. Quando você vai acessar um site, essa requisição sua vai passar por vários roteadores, que são várias redes distintas, até chegar na origem. E para retornar a sua resposta, você vai fazer todo esse caminho novamente até chegar no destino. Além do hardware, outro componente importante é o software de rede. O MSN, por exemplo, é o software de rede. No entanto, os mais conhecidos são os sistemas operacionais de rede, como o Windows, e as distribuições do Linux. Configurados corretamente, eles são responsáveis por fornecer o serviço de rede aos usuários, e-mails, arquivos, domínio, web e outros. Outra coisa importante para se entender quando pensamos em rede de computadores é o meio físico em que a transmissão dos dados acontece. Eles servem para carregar o fluxo de dados entre as redes e são conhecidos como guiados e não guiados. Toda rede de computador ela precisa de um caminho entre uma entidade que quer conversar com a outra. É muito comum ser utilizado em redes locais o cabo par metálico, que é um cabo responsável para fazer essa comunicação. Então o meio guiado nada mais é do que um caminho, uma estrada que a informação percorre de um ponto até o outro ponto, entre o emissor e o receptor. Em uma rede local, os meios guiados mais utilizados são o cabo par metálico. Existe o cabo categoria 5E, assim como o cabo categoria 6, que é um cabo mais moderno. A fibra óptica ela está entrando no mercado, o coaxial ele saiu já, ele não se utiliza mais. Sendo mais comercializado, a tendência é ela cair de preço e ser instalado em todos os ambientes, inclusive até em residências. Já as formas não guiadas de transmissão dos dados em rede são aquelas que utilizam o ar como meio físico. Essa é a ideia da comunicação sem fio.
Agora que você já conhece as principais etapas de concepção e montagem de uma rede de computadores, é hora de colocar todo esse conhecimento em prática. Portanto, mãos à obra! Ou mãos à rede.